Que tem visita? Boa noite, bem-vindo ao meu estilo Decor Live. Boa noite! Hoje eu tô aqui, tô com minhas convidadas especiais, a Elisa, a Clarice, a Isadora e a Gabriela, que vieram aqui falar boa noite pra vocês. Elas estão muito animadas, porque é um povo que tá de férias e tá super animado. E que agora vai deixar a gente trabalhar, né, pessoal? Cuidado, cuidado, aqui o microfone. Fala uma boa noite aí pra todo mundo. Boa noite! E vamos lá. Então vai, todo mundo sabe que essa mamãe... Acreditem, né? Nós somos crianças, mas somos inteligentes. É isso aí. Isso daqui é o microfone? É o meu microfone. Agora vocês podem dar licença pra gente começar aqui? Tem like aí? Não. Ainda não tem like nenhum pra vocês ainda, meninas. É porque a gente galera, foi dá um like aí, fazer porque o essas meninas bababu. tão- E ela Vamos. é muito boa. Ela precisa de um like. Ela é maior. Vamos, gente, que eu tenho que começar. Ela é Tchau, maior. tchau. Linda, fofa. Vai, mesmo. Ó, cuidado aí. Pelo menos uns 1.300 likes. Oi, gente. Desculpa essa baguncinha aqui no começo, mas as meninas estavam super animadas e queriam de qualquer maneira aparecer no vídeo. Não teve como negar dessa vez. Boa noite, bem-vindo ao meu estilo Decor Live. Hoje a gente vai falar sobre como distribuir móveis nos ambientes, que é o que a gente, designers de interiores, chama de layout, o layout dos ambientes. Então, eu digo que para você fazer um bom layout, para você fazer uma boa distribuição dos móveis no seu ambiente, você precisa conhecer a técnica, você precisa de bom senso e você precisa de criatividade. A técnica eu te ensino, como sempre, né? E a criatividade vai ficar por sua conta. Então, mas pra gente para você não errar, hoje eu vou ensinar 7 regrinhas espertas que sempre funcionam para você não errar na hora de organizar os móveis aí na sua sala. Desculpa, eu tô meio atordoada ainda por causa dessa criançada aí. Oi, Laura, boa noite. Oi, Tânia. Oi, Ana Maria. Desculpa, essas meninas me deixaram, estão o dia inteiro aqui zoando. Então, a gente vai falar sobre 7 regras espertas para a gente fazer uma distribuição bacana dos móveis nos ambientes. A distribuição dos móveis, o layout dos ambientes, o que a gente quer quando a gente... Bom, primeiro que é o 4º passo do roteiro de decoração para a vida real que eu venho falando nas últimas semanas, né? Então a gente já falou do passo 1, que é descobrir o seu estilo. A gente já falou do passo 2, que é você decorar pensando no seu estilo de vida, para você ter uma decoração funcional e uma casa bem prática. A gente falou sobre decoração com reaproveitamento, ou seja, como você reaproveitar as coisas que você já tem, não jogar tudo fora e começar do zero, usar os seus móveis, os seus objetos queridos para dar personalidade à sua decoração. E hoje a gente vai falar sobre o passo 4, que é organizar os móveis nos ambientes. Então, se você perdeu algum vídeo, alguma aula, é só entrar na página do Meu Estilo Decora aí, todos os vídeos estão lá, tá? E aí você também pode, eu tenho colocado nos comentários sempre o link para o post, para você poder ler e ver as imagens num tamanho maior, enfim. E se tiver qualquer dúvida em qualquer momento, manda para mim no comentário do próprio vídeo que eu respondo todo mundo, tá? Então eu vou compartilhar minha tela para a gente ver alguns exemplos de como fazer essa distribuição dos layouts. Boa noite, Juliana. Boa noite, Sandra. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Elas vieram aqui, fizeram uma bagunça. Pronto. Então, como eu falei, para você fazer a distribuição dos móveis no ambiente, você precisa conhecer regras, né? Conhecer técnica, mas você também precisa ter um pouco de bom senso e criatividade. O Picasso, ele falava que a gente deve aprender as regras como um profissional, que é para poder quebrá-las como um artista. A definição de layout é super isso, não poderia ser mais verdadeiro essa questão. A gente tem que saber algumas regras para depois poder mudar isso à vontade e fazer do nosso jeito. Por quê? Não faz nenhum sentido a gente querer montar, organizar a nossa sala, o nosso quarto de um jeito, só porque sempre foi feito assim, porque na casa da sua mãe era feito assim, ou porque na casa da sua avó era feito assim. Boa noite, Paloma. Boa noite, Maria Cristina. Então, assim,
eu sei que é difícil, porque a gente tem na nossa cabeça já uns modelinhos, né, meio prontos de como que tem que ser uma sala. Como tem que ser uma sala? Uma sala tem que ter um sofá, 2 poltronas e um REC, uma TV e uma mesa de centro. Só que não, né? Assim, não necessariamente. Nenhuma sala é igual, nenhuma família é igual. A maneira que você usa o espaço é diferente da que a sua vizinha usa o espaço. Às vezes você tem aqui no condomínio onde eu moro, são 30 casas. Todas as casas são iguais. Se você entrar em cada uma das casas, cada uma vai ter um layout diferente dos móveis. Porque cada família é diferente e usa os espaços de maneira diferente. Então, você tem que pensar isso, né? Então, assim, aprender essas regras que eu vou ensinar hoje, para depois poder quebrar. Não tenha medo, não vai acontecer nada demais, nada de horrível na sua vida. Se você mudar os móveis de lugar, não ficar bom, você troca de novo, né? Super simples, não tem coisa mais fácil do que mudança de layout. E eu digo que algumas mudanças de layout valem por uma reforma, né? Às vezes, só mudando os móveis de lugar, você já tem às vezes a gente está cansada da decoração, está enjoada. Só de você mudar a posição dos móveis, você já ganha uma decoração totalmente nova. Então, vamos lá. Como distribuir os móveis nos ambientes, né? A gente, quando está fazendo essa distribuição dos móveis, a gente quer atender duas coisas. Primeiro, a gente quer aproveitar da melhor maneira possível o espaço que a gente tem. E segundo, a gente quer uma boa circulação. Uma boa circulação é quando você consegue caminhar pelo seu espaço, em volta dos seus móveis, sem bater em nada, né? Sem canela roxa, sem enganchar em nada. Onde você consegue abrir uma porta sem que ela bata num móvel, abrir uma gaveta sem que ela bata num móvel, né? É também quando você consegue chegar nos grupos, nos agrupamentos de móveis por várias rotas diferentes. Então, por exemplo, o ideal é que se você tem um sofá com 2 poltronas, você consiga chegar nesse grupo do sofá com as poltronas por vários lados. E não que isso esteja confinado num canto de maneira que você só consegue chegar por um lado. Por que isso? Porque se uma pessoa estiver levantando e querendo sair do sofá e a outra estiver chegando, vocês vão trombar. Então, a circulação é isso, é você imaginar como é que é o fluxo de pessoas dentro daquele ambiente. Boa noite, Sabrina! Bom, então, como eu já falei, definir a posição dos móveis nos ambientes é o passo número 4 do roteiro de decoração para a vida real. Existem 2 jeitos de você testar a posição dos móveis no seu ambiente. Testar para você saber. Se você não testar, você nunca vai saber qual é a melhor, qual é o jeito ótimo de você usar o espaço, né? Então, um jeito de testar, é óbvio, é você arrastando os móveis e mudando os móveis de lugar. Por que essa opção ela é muito boa? Porque quando você muda o móvel de lugar, você consegue... Esse negócio tá dando um... Desculpa. Quando você muda o móvel de lugar fisicamente, fica muito mais fácil para você perceber se aquele arranjo ficou bom, né? Porque muitas vezes é difícil a gente na planta ter uma ideia de volume, né? Porque a planta ela é bidimensional, então é muito difícil você ter a ideia de volume. Quando você arrasta o móvel e muda ele de lugar, você tá na escala, você tá dentro daquele arranjo. Então fica muito mais fácil de você visualizar se tem passagem, se uma passagem ficou muito estreita, se tem uma circulação que não tá boa. Mas fazer a planta baixa e testar as posições dos móveis na planta baixa tem uma super vantagem, que te permite pirar. Então, assim, uma posição de móvel que você nunca tentaria fisicamente, que você fala, não vou arrastar, não vou botar o sofá ali, nada a ver botar o sofá ali, né? De virado, de repente, na diagonal. Mas, de repente, se você está trabalhando na sua planta, você vai mexendo, é só mexer um papelzinho e, de repente, você pode ver uma coisa que você nunca faria, que você fala, puxa, mas isso aqui, de repente, pode funcionar. Então, o que eu costumo fazer profissionalmente, para os projetos dos meus clientes, eu sempre testo todas as posições possíveis no papel antes de fazer um teste de espaço, que eu chamo com os meus clientes de teste de espaço. Então, aqui tem uma foto que mostra como fazer isso, ó. Você desenha, você faz um croquis em escala
do seu ambiente no papel. Então, preferencialmente, usa um papel quadriculado que vai facilitar e vai adiantar a sua vida. Aí você escolhe uma escala, sei lá, 3 quadradinhos é igual a 1 metro. E você faz o esboço da sua sala, considerando o tamanho real, né? Marca lá as medidas, depois você faz a mesma coisa com os móveis. Então, sei lá, se o seu sofá tem 2 metros por 90 de profundidade, você recorta um quadradinho, um retângulo de papel de 2 por 90. E aí você vai, como essa moçoila está fazendo aqui, você vai movimentando esses volumes dentro da planta, até você chegar numa composição que você sinta que está equilibrada. O que é esse raio de equilibrado? Imagina que no papel você vai colocar o móvel. Então aqui você tem um sofá, que é o maior móvel da sala. Você colocou ele de um lado da sala, você tem que equilibrar esse peso, tanto físico quanto visual, com outros móveis do outro lado. Porque senão a sua planta ela vai ficar pesando só para um lado, né? Então, assim, ter um layout harmonioso depende de você equilibrar os volumes no espaço, você ter uma distribuição que tenha pesos visuais semelhantes. Então, se você tem um sofá de um lado, 2 poltronas vão equilibrar ele. Ou não tem espaço para 2 poltronas, você tem um sofá do lado, um rack que vai equilibrar ele do outro lado, né? Então, sempre pensando isso, como um volume equilibra o outro. Boa noite, Mabê. Boa noite, Adriana. Então, eu sempre faço esses testes no papel antes de partir para a empurração de móvel, tá? Porque me permite dar uma pirada e testar combinações que eu nunca imaginaria possíveis, tá? Então, quando você chegar numa composição que está equilibrada, aí sim você passa a fazer o teste dos móveis. Aqui tem uma foto, vocês estão vendo que tem uma fita, tem fitas marcando no piso. Então, assim, arrasta os móveis maiores, né? Então, posiciona o seu sofá, vai mudando o sofá de lugar para testar as posições. Faz o arranjo principal. Então, na sala seria, por exemplo, o sofá e as 2 poltronas, ou o sofá e o rack. E se você, de repente, não tem o rack, você só tem o sofá e você ainda não comprou o rack, você quer testar se vai ficar bom. Posiciona o sofá e marca com fita crepe no chão o espaço que aquele rack que você quer comprar, ele ocuparia na sua sala. Dessa maneira, você vai conseguir saber se dá passagem, se cabe mais uma mesinha, se cabe uma cadeira, né? Você vai testando, pois não, esse tamanho de rack ficou muito grande, deixa eu diminuir aqui na fita crepe. Eu fiz isso essa semana com a Laura, que está aí assistindo. A gente tá fazendo o quarto do filho dela e ela tirou a cama de solteiro e colocou uma cama de casal. E aí a gente queria colocar uma escrivaninha. E a minha ideia era colocar uma bancada bem grande para ele poder apoiar a TV e ainda sobrar espaço para ele estudar. Aí eu falei, poxa, Laura, faz o teste de espaço, marca aí, que a gente não estava na dúvida que tamanho de escrivaninha comprar. Se a gente faria a bancada grande, compraria uma escrivaninha menor. Então a Laura fez o teste de espaço. A cama já estava no lugar, ela foi lá e ela marcou um tamanho grande e um tamanho menor no chão para ver que espaço que sobraria entre a escrivaninha e a cama para a cadeira, né? Aí a gente viu que, poxa, uma escrivaninha muito grande, com uma profundidade de 70 centímetros, ia deixar pouco espaço para ele se movimentar, para movimentar a cadeira. Então, já foi legal que a gente já sabe, não, 70 não vai dar, vamos diminuir para 60. Isso te ajuda na hora de comprar os móveis, porque agora a gente já sabe que não adianta nem olhar, se a escrivaninha tem 70, sai fora, não vai servir pra gente. A gente precisa de uma escrivaninha com 60 de profundidade. Então, esse truque, ele ajuda você a visualizar como é que a peça que você ainda não tem vai ficar no ambiente, tá? Você também pode usar uma ferramenta online. Eu gosto pra caramba de uma ferramenta que chama Room Styler. Deixa eu ver se eu entro nela para vocês darem uma olhada. Tá aqui, ó. Ela tem essa cara aqui. Sim, ela está em inglês, mas ela é bem intuitiva e fácil de usar. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Esses aqui são os meus projetos. Se você clica aqui nesse mais, ele vai abrir para você. Ó,
Quer começar do zero? Quero começar do zero, beleza. Aí você pode vir aqui, ó, e arrastar um formato já. Então, vamos dizer que a sua sala tem esse formato aqui, ó. Quando você puxa para cá, já vem um formatinho, já vem um piso, e aí você vai trocando. Você clica aqui na parede, dá para você ir diminuindo o tamanho da parede. Você pode mudar o piso, você pode incluir móveis, tá? Aí depois, isso vai ficar na planta baixa, tá vendo? Ó, você vai incluindo os móveis. E aí, depois você pode ver como é que fica em 3D, tá? Então, ó, eu super recomendo, é de graça e funciona, chama Room Styler. Eu boto pra vocês o link do Room Styler nos comentários depois do vídeo, tá? Bom, vamos voltar lá. Agora, cada caso é um caso, né, gente? Não existem duas salas que, como eu falei, mesmo que seja dentro do meu condomínio, que todas as casas são iguais, nem assim uma sala é igual a outra, porque cada família é diferente, né? Então, assim, não existe um layout que funcione para todo mundo. Então, não dá para, assim, as pessoas me pedem, escreve aí um post sobre layout para sala de estar. Não existe um layout que funcione para todo mundo, que eu vou escrever um post e vai resolver o problema de todo mundo. Então, mais importante você aprender essas regrinhas para depois poder quebrá-las e fazer do seu jeito aí na sua casa. Então, primeira coisa que você... Deixa eu voltar para cá para poder... Senão vocês não vão enxergar o que eu estou falando. Aqui, ó. Primeira coisa. Posiciona primeiro o móvel maior no ambiente. Então, se a gente está falando de sala, posiciona primeiro o sofá. Se a gente está falando de quarto, posiciona primeiro a cama, tá? E aí você vai arranjando, posiciona numa parede, arranja os móveis menores em torno. Não sei se ficou muito bom, deixa eu ter... E se eu colocasse ele nessa outra parede? Vai testando as posições do móvel maior. Aqui tem uma imagem, ó, que mostra bem isso. Então, nessa sala... já tinha uma estante, tá vendo? Ela é uma estante embutida, então ela tava lá. Ela podia ter mais de uma posição para esse sofá. Esse sofá poderia ter ficado virado de frente para essa estante. Ela com certeza testou a dona dessa casa, tô falando ela porque é um ambiente super feminino, né? Mas a dona dessa casa certamente testou todas essas posições e decidiu colocar o sofá ancorado aqui. Depois ela veio com as peças menores. Ela escolheu usar duas poltronas diferentes para equilibrar o volume do sofá. Então, elas estão em frente do sofá, equilibrando esse volume do sofá. E essas mesinhas, banquinhos que estão soltos, fazendo às vezes aí de mesa de centro, que é uma coisa que eu gosto muito, sempre falo para vocês, que eu prefiro hoje em dia não ter mesa de centro, ter o meu espaço livre e ter mais flexibilidade nos espaços usando essas mesinhas soltas, né? Então, primeira coisa, posiciona primeiro o móvel maior. Segunda regrinha esperta, mantenha os móveis volumosos, ou seja, sofá, se você tem uma estante, uma cômoda, uma escrivaninha, qualquer peça que você tenha que seja grande, mantenha ela longe da entrada principal. E aí aqui eu coloquei um exemplo real de um projeto que eu terminei no mês passado, um projeto do coaching, onde, não sei se dá para vocês verem direitinho, ó, mas assim, essa primeira foto é a foto do antes. Então assim, esse ângulo da foto é um corredor de entrada do apartamento. Então ela tirou a foto dali. Não sei se vocês estão vendo que esse móvel aqui, ele é um móvel muito alto e muito profundo. Ele é uma escrivaninha, que depois vocês vão olhar, eu mudei ele para embaixo da janela, aqui na foto depois vocês estão vendo ele embaixo da janela. Né? Então, ele, da maneira como ele estava bloqueando o sofá. Então, quando você entrava na sala, primeira visão que você tem da sala, primeiro contato que você tem com esse ambiente é um obstáculo, né? Então, ao invés dessa sala estar falando, pode entrar, você é bem-vindo, está falando, opa, tem um obstáculo, né? Ela não está te convidando, te abraçando, né?
Então, você vê que você nem vê direito o sofá tá meio escondido atrás, ainda tem um vaso de planta super alto em cima, né? Parece que as coisas estão meio entrincheiradas ali atrás. Então, evita fazer isso. Outra coisa que tinha também, um outro sofá aqui de costas para a entrada principal. Então, você entrava nessa casa, você tinha um móvel enorme, com uma lateral desinteressante, uma coisa de madeira grande e um sofá de costas. Quer dizer, a sala está toda de costas para quem está chegando, né? Você quer que a pessoa se sinta abraçada, que quando você abre a porta da sua casa, você veja aquela sala convidativa, te chamando para entrar. Então, a gente fez uma mudança no layout, a gente colocou um baú mais baixinho do que o sofá e um vasinho de flor menor também. E a gente tirou aquele outro sofá que estava de costas aqui. E esse layout ficou muito mais permeável, né? Então, não bloqueie a entrada, por favor, do seu ambiente. Cama é a mesma coisa. Tenta colocar a cama virada de frente para a porta, né? Imagina que se você estiver deitada na sua cama, você quer poder ver a porta de entrada do seu quarto. Esse é o ideal. Sempre procurar colocar a posição, fazer o layout da sua cama dessa maneira. Regrinha número 3. Procura criar grupos de móveis, né? Quando você agrupa o seu layout, você junta os móveis, você cria um ambiente muito mais aconchegante. Porque dá essa ideia de que você quer que as pessoas estejam juntas, né? E quando você realmente senta, principalmente numa sala, né? Você senta numa sala onde tem o sofá e próximo ao sofá você tem outros assentos que pode ser, como aqui nessas fotos, podem ser esses puffs, mas podem ser como aqui nessa outra foto, ó. Nessa foto aqui de baixo. Você tem uma mesa de centro próxima à mesa, ao sofá, uma poltroninha próxima a essa mesa de centro. Você vê que é um núcleo compacto, né? Você está criando grupinhos pequenos. Quanto mais você espalhar os seus móveis no ambiente, menos aconchegante o seu ambiente vai ficar. E menos confortável também. Porque imagina que quanto mais você colocar esses móveis distante, nessa foto aqui de cima, ó, imagina aqui, a pessoa que está sentada nesse sofá, para conversar com quem está sentado aqui, vai ter que gritar. Ou nem vai conversar. Então, assim, você não está fazendo com que as pessoas se sintam atraídas para sentar ali e bater um papo, né? Muito pelo contrário, você está fazendo com que elas não sintam nenhuma vontade de usar esse ambiente. Então, agrupa, cria grupo. Ah, mas a minha sala é muito grande. Então, divide em 2 grupos, faz 2 grupos menores, ou faz um cantinho de leitura. Um grupo pode ser uma poltrona, uma luminária e um banquinho, criando um cantinho de leitura. Um grupo pode ser um grupo de bate-papo, onde você tem um sofá, 2 poltronas, uma mesa de centro. Oi, Eri! Oi, Valquíria! Tudo bom, meninas? Então, pensar sempre em termos de agrupamento. Deixa eu voltar aqui. Porque também é a maneira que você vai conseguir fazer o seu espaço ficar mais funcional. Porque para que existem as mesinhas e os apoios? Para você apoiar o copo, apoiar um petisco. Quando você coloca a mesinha de centro longe, né, do sofá, ou essas mesinhas laterais também longe, para que serve isso, gente? Você tem que levantar para apoiar um copo? Não. Então, a regra sempre você deixar os apoios, as mesinhas de apoio, próximas o suficiente dos assentos, de modo que você consiga colocar o seu copo sem precisar se levantar. Tá na dúvida? Ah, será que tá muito longe? Puxa a mesinha para perto, senta e tenta colocar o copo lá. Se você conseguiu colocar o copo, ótimo, tá perfeito. Faz o teste também do bate-papo. Põe a cadeira de frente para o sofá e vê se você precisa gritar para conversar. Bota o teu marido, ou o teu filho, ou uma amiga sentado na sua frente e vê se vocês conseguem ter um papo gostoso sem precisar ficar gritando. É isso que vai ditar qual é a distância ideal para os móveis e para esses grupinhos, tá? Então, só recapitulando. Regra número 1, posicionar os móveis maiores primeiro. Então, sofás e camas primeiro, depois os outros móveis em função deles. Manter móveis volumosos afastados da entrada principal. Evitar bloquear as entradas dos ambientes.
e criar grupos de móveis. Qual é a quarta regrinha esperta para você criar um layout funcional aí na sua casa? Evitar encostar todos os móveis na parede, que é o que eu falo que é o terrível efeito rosquinha. Então, nessa primeira foto, foi isso que aconteceu. E isso aí é um erro super comum, viu? Eu já fiz, aposto que vocês já fizeram também. Porque a gente tem na nossa cabeça, principalmente quando o espaço é pequeno, a gente acha que se a gente encostar tudo na parede, o espaço vai parecer maior, né? Vai ficar arejado. Mentira, bullshit, não vai, muito pelo contrário, né? Quando você deixa esse buraco no meio, que é por isso que é um efeito rosquinha, porque tá tudo em volta e no meio tem um buraco, isso dá uma sensação horrível de vazio e de lugar não aconchegante, que você quer sair correndo, você não quer ficar ali, né? Então, não faça isso. Se possível, até desencosta o seu sofá, nem que seja um palmo da sua parede. Um truque que eu curto pra caramba é, às vezes, colocar um aparador atrás do sofá, entre a parede e o sofá, colocar um aparador fininho e usar ele para apoiar livros. Muitas vezes é uma boa maneira até de você abrir mão da sua mesinha de centro. Não tem espaço para mesinha de centro? Bota atrás do sofá, entre a parede e o sofá, um aparador fininho, que você vai usar como apoio, pode colocar uma luminária, pode usar como apoio para um copo e deixa o centro mais livre, bota um tapete, bota só uns banquinhos. Aí você vai ganhar espaço para colocar poltronas, por exemplo, né? Porque muitas vezes a gente fala, não, na minha sala só tem espaço para o sofá e o rack. Claro, pô, você está usando um rack gigante, que também não precisa, porque agora as televisões são assim, fininhas. Então, assim, pra que aquele porcaria daquele rack gigante ocupando metade da sua sala? Ninguém sabe. Então, assim, abre mão do rack gigante, abre mão da mesinha de centro, você não precisa ficar com a mesinha de centro, pô, e tenta colocar uma ou duas cadeiras magrinhas com braço para você criar um ambiente de bate-papo bem mais aconchegante, né? Faz o teste aí de espaço, teste aí no piso, marca aí no piso da sua sala, tenho certeza que vai caber. Outra regrinha esperta é você sempre pensar em como as pessoas vão se movimentar pelo espaço. Então, imagina, oi Edna, boa noite. Marinês, tudo bem? Então, você faz o teste na planta, como eu mostrei lá no começo, né? Faz o desenho, o croquis, e vai posicionando esses móveis. E pensa como que as pessoas vão acessar esse grupo de móveis. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem um exemplo do que não fazer, né? Então, aqui. Isso aqui é uma circulação péssima que tem, que é o que eu tô falando. Primeiro, tem um móvel gigante de costas para a entrada principal. Então, você entrou aqui, você deu de cara com um mega obstáculo que tá falando para você, ó, tô de costas para você, tá? Sei que se a minha visita tá entrando aí, tô de costas para você. Aí, acontece muito, assim, de famílias com filhos adolescentes falar assim para mim, ai, mas eu quero mudar minha sala porque os meus filhos não ficam na sala, eles não acham gostoso. Vocês acham que é só porque eles querem ficar vendo televisão no quarto? Não é. Esse tipo, a arrumação tem muito a ver com isso. É que parece besteira, mas não é. É uma mensagem subliminar que você está passando para as pessoas que vivem na sua casa e para as pessoas que vão te visitar que a pessoa não é bem-vinda, você está bloqueando a entrada delas, né? Então, e outra coisa aqui, essa circulação só tem um caminho possível, que é entrou aqui pela entrada principal, é obrigado a vir para a direita, vir andando atrás das poltronas para conseguir sentar em algum lugar. E quem estiver levantando vai dar de cara com quem estiver chegando. Então, assim, você só tem um caminho possível para entrar aqui nesse agrupamento de móveis. Péssimo, né? Então, assim, só de você virar esse sofá para essa parede aqui, você já vai melhorar pra caramba toda a circulação, porque você não vai ter mais nenhum móvel de costas, você vai ter essa circulação, essa entrada principal aqui, vai poder entrar direto e sentar na poltrona, sentar no sofá, a pessoa pode entrar por aqui, por ali, enquanto a outra está saindo, você dá rotas alternativas dentro do seu espaço, tá? E evita as canelas roxas, né? Então, assim, sempre verifica se você está deixando várias rotas disponíveis.
Verifica se tem algum móvel que precisa abrir porta, que precisa abrir gaveta, se isso não está batendo em nenhum outro móvel, se quando você abre a gaveta ainda assim fica uma boa passagem, né? Quando a gente está falando de mesa de jantar, por exemplo, tentar deixar um espaço entre a mesa e a parede de 90 centímetros para a pessoa poder puxar a cadeira e sentar confortavelmente. Eu sei que em apartamentos menores é complicado 90 centímetros, mas aí então a minha sugestão é, não usa cadeira no lado da parede, usa um banco. Põe um banco, umas almofadas confortáveis, para você economizar esse espaço. É melhor do que você ficar com a cadeira toda esmagadinha ali, apertadinha, aí quando vai usar a mesa tem que arrastar a mesa, não é legal, tá? Preferível usar o banco. Regra número 6. Procure equilibrar os volumes, que é o que eu estava falando lá no começo. O que que é, né? Parece esotérico esse negócio de equilibrar volume. Mas não é. É assim, quando você coloca um móvel de um lado da sala, você tem que equilibrar ele visualmente, o peso visual dele com outro móvel. Então, vocês estão vendo aqui nessa imagem que esse equilíbrio é um equilíbrio simétrico. O que que quer dizer isso? Os dois lados, se eu cortar essa imagem aqui no meio, se eu rasgar essa imagem aqui no meio, os dois lados da imagem são idênticos. É como se eu tivesse num espelho, né? Então, eu tenho duas estantes idênticas, uma de cada lado da lareira, dois sofás idênticos, um de cada lado da lareira, duas poltroninhas idênticas, ao lado de cada poltroninha, duas mesinhas idênticas, com dois abajures idênticos. Então, é um equilíbrio simétrico. Equilíbrio simétrico é o jeito mais fácil de você fazer a organização de móveis no seu espaço. Só que também deixa a sua casa com uma cara mais formal, mais caretinha, né? Fica com uma cara mais clássica, tá vendo? Ó, é mais fácil de fazer, fica com uma cara super arrumadinha, mais arrumadinho, meio caretinha, né? Aquela coisa meio engessada, meio durinha. Então, assim, ok, se você gosta de uma decoração clássica, se você, sei lá, você precisa receber o pessoal do trabalho para jantar na sua casa e você quer ter uma casa bem clássica, assim, para passar uma noção de seriedade, né? Beleza. Agora, quando você opta por um equilíbrio assimétrico, que é o que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que é quando você equilibra os volumes com peças diferentes, então, tem o sofá. De um lado do sofá tem duas poltronas Barcelona. Quem está equilibrando elas do outro lado? Dois banquinhos, né? Aí pode chegar alguém e falar assim, Simone, não está super equilibrado. Realmente não está super equilibrado. Por quê? Porque as poltronas visualmente são, visualmente não, fisicamente elas são maiores do que os bancos. Por isso que elas estão revestidas de tecido branco. Porque para parecerem mais leves do que na realidade elas são. E o tecido cinza no banquinho que deixa ele mais cheio, ele maior. Mas de qualquer maneira, você pode dizer que é uma composição que está assim equilibrada, né? E super permeável. Você está vendo que você chega nesse agrupamento de móveis por vários lados. Outra sacada dessa organização aqui. Por que que as poltronas estão viradas aqui nessa parede da janela e não estão aqui? No lugar, por que não está invertido, né? O banquinho lá e as poltronas aqui? Por causa daquilo que eu estava falando, dos volumes grandes de costas para a entrada principal. Se elas estivessem aqui, elas iam formar uma barreira, como se estivessem criando um obstáculo para quem chega nessa sala. Quando você usa os banquinhos que não tem encosto, você está deixando esse layout muito mais convidativo, muito mais permeável. Você chega e você... da porta você já entende aquela sala toda, né? Você já vê, que legal, olha, tem lugar para sentar, você sente vontade de entrar, né, nesse ambiente. Então, esse é um arranjo assimétrico, que deixa o ambiente muito mais jovem, mais descoladão. Você tá vendo que tem dos dois lados do sofá, tem luminárias, elas poderiam ser duas luminárias diferentes do mesmo tamanho, que ia criar um equilíbrio assimétrico, que eu acho até que ia ficar mais interessante. Eu sou super fã e costumo trabalhar com um equilíbrio assimétrico. Eu curto mais, mas aí é o meu estilo, né? Porque eu acho que fica mais dinâmico, né? Quando você tem, não sei se vocês percebem isso, mas no equilíbrio simétrico,
o ambiente ele fica mais parado, porque é que nem uma balança, né? Imagina que você coloca dois pesos idênticos, um de cada lado da balança, ela fica paradona lá, né? Então, assim, esse ambiente é isso, ele é um ambiente estático, que transmite mais calma, mais serenidade, mais tranquilidade, mais seriedade. Quando você faz o equilíbrio assimétrico, que é esse aqui, você tem mais movimento, porque você tem linhas. Você vê que, assim, altos e baixos, né? Esse aqui nem tá tão assimétrico, né? Quando a gente... deixa eu pegar um bem assimétrico, que é aquele do começo lá. Opa, desculpa, a gente passa rápido assim. Tá vendo aqui, ó? Bem assimétrico, né? São volumes diferentes, é cheio o desenho de cada peça é diferente da outra, então isso dá um movimento. Vocês percebem como essa sala é muito mais movimentada? E não é só porque ela é mais colorida, ela é mais movimentada porque ela tem uma variedade de formas maior, né? E tem essa brinca com as escalas, então você tem uma poltrona mais gordinha, uma poltrona mais magrinha, a escala dos móveis também é variada. Isso faz que o ambiente fique mais movimentado, mais alegre, mais descontraído, mais jovem, né? E em contraponto a esse ambiente aqui, que é tudo equilibrado, tranquilo e sereno, tá? Então, essa é a diferença entre o equilíbrio assimétrico e o simétrico. E por último, regrinha número 7, para você criar um layout bacana aí na sua casa, é criar um ponto focal. O que é um ponto focal? O ponto focal é um ponto de interesse na sua sala. Então, assim, se você já tem uma sala que tem uma vista super bacana, o seu ponto focal é a janela. Nas casas gringas, a Edna está perguntando, é ritmo? É ritmo, exatamente isso. Na decoração, é você pensar como uma partitura quase, quando você está colocando os móveis ali no ambiente, né? De você ter vários ritmos, tem um volume maior, um volume menor. Eu gosto muito de brincar com essas escalas, porque quando você usa móveis todos da mesma família, do mesmo conjuntinho, fica tudo lá, fica tudo no mesmo ritmo, né? Fica aquela música que fica Despacito. Não aguento mais esse negócio. Bom, enfim, voltando para o ponto focal. Então, o ponto focal, se você tem uma vista bacana, a sua vista é o seu ponto focal. Ou, nas casas gringas, a lareira sempre é o ponto focal. No sul, tem muita casa que tem lareira. Lareira é o ponto focal. Por quê? Porque é para onde os assentos vão ficar voltados, né? É o que vai criar é o ímã, né? Para onde as atenções vão estar voltadas. Aí, hoje em dia, infelizmente, a TV tem sido o ponto focal das salas da maioria das casas. E assim, eu sou super contra isso, super, porque eu acho que a decoração perde muito, e não só a decoração. Você engessa a maneira que você está usando a sua sala. Você acaba não se dando a oportunidade de usar a sala para maior convívio com a sua família, porque a sala está lá toda montada de frente para a TV. Então você chega, a sua família vai chegar lá, e assim, é óbvio que vai pegar e vai ligar a televisão, né? A televisão, é óbvio, gente. Então, assim, eu brinco que, assim, não, TV não é um ponto focal. Agora, eu também entendo que em apartamentos muito pequenos, a gente fica um pouco sem opção, né? E aí a TV acaba virando ponto focal. Nesses casos, eu recomendo o seguinte, tira o papel da televisão de rainha da sala. Faz uma decoração bacana em torno dela. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem uma mesa interessante, né? A própria mesa já é de madeira bruta, já tem um desenho orgânico, tem livros aqui em cima, tem uma planta, tem quadros. Então, assim, quando você olha... Mosquito, desculpa. Quando você olha para cá, você não vê a televisão, né? O seu olho ele não é sugado pela televisão. Você vê um arranjo agradável, uma composição bonita, equilibrada, gostosa, bacana. Então, se você ficar sentada de frente para isso, você não vai sentir necessariamente vontade de ligar a TV. Você vai ficar ali porque o ambiente é agradável. Então, assim, pensa na sua sala e inventa um ponto focal. Se não tiver jeito e a televisão, faz essa organização em volta da televisão. Se não, você pode usar
uma estante como ponto focal. Vou voltar rapidinho para aquela imagem lá do começo, ó, vamos lá. Aqui, nessa sala, o ponto focal é essa estante, né? Os assentos não estão todos voltados para ela, porque esse layout ele privilegia o bate-papo. Você pode ver que pela posição dos móveis, ele está privilegiando a organização e o convívio entre as pessoas. Mas a estante é, sem dúvida, o ponto focal. E ela está arrumada para isso. Então, assim, ela tem os livros, mas ela tem muitas imagens, livros virados de frente, quadros virados de frente, né? Quase como se fosse uma galeria. Tem esculturas, tem caixas, tem luminárias. Ela tem uma variedade muito grande de objetos, criando esse ponto focal, ou seja, atraindo o nosso olhar, né? Quer dizer, você pode ficar ali horas olhando aquele negócio. Um ponto focal é um arranjo onde você se perde durante alguns minutos, né? Você gasta um tempo ali observando aquilo, degustando quase, né? Aquilo, descobrindo coisas interessantes. E outra vantagem do ponto focal é que quando você faz um arranjo bacana, você está oferecendo um pouco da sua personalidade para a pessoa que está na sua casa, né? Então, olhando aqui para essa estante, oi Sônia, boa noite. Se a gente observar com cuidado, os objetos que estão ali expostos, eles vão dizer muito sobre essa moradora. Então, de cara, eu brinquei, eu estava falando ela, mas é óbvio que é uma mulher que mora nessa casa, né? Então, assim, as fotos são, os livros, as fotos são sempre um rosto feminino. Tem um livro aqui de rosa, tem muito vermelho, né? Então, assim, tem várias coisas que é uma pessoa que gosta de arte, que gosta de ler, né? Então, assim, você já consegue saber muita coisa sobre essa pessoa só de olhar essa arrumação do ponto focal, né? Então, meninas, vamos lá, vamos recapitular tudo que a gente falou. Um layout bacana tem que ser capaz de cumprir duas funções, que é melhor aproveitamento do seu espaço e garantir uma boa circulação, uma boa entrada e saída do espaço, sem canela roxa, onde todo mundo consegue sentar sem ter que se bater e consegue, quando um está sentado, o outro consegue passar, né? Então você tem passagens com no mínimo 80 centímetros para todo mundo poder caminhar tranquilamente. Então são essas duas coisas. E as regrinhas que você tem que aprender para depois poder quebrar, né? Primeiro, para você testar como é que fica essa melhor composição, você pode arrastar os móveis fisicamente, mas eu sempre recomendo fazer primeiro uma planta. Pode ser num papel ou pode ser no Room Styler, que é uma ferramenta online que eu vou deixar o link para vocês, tá? Depois que por que é legal fazer no papel? Porque você testa esses arranjos, você vai movimentando esses móveis e isso vai te dar ideias que você não teria se você tivesse que arrastar fisicamente. Porque fisicamente você vai falar, não vou botar aquele sofá ali. Mas no papel é tão fácil que você vai... E daí nascem ideias que talvez você não tenha pensado só de olhar para a sua sala. Então testa no papel, testou, achou que pode ficar bom, aí sim você vai lá e movimenta. Não tem um móvel, tá na dúvida? Faz o teste de espaço marcando com fita crepe no chão. Regrinhas espertas, vamos lá. Número 1, começa sempre posicionando, os maiores móveis primeiro. Então, primeiro posiciona o sofá, no quarto posiciona primeiro a cama, e aí vai distribuindo, equilibrando os outros volumes em função desse volume maior. Mantenha os móveis volumosos afastados da porta de entrada e muito menos de costas para a porta de entrada, para não bloquear essa circulação. Procura sempre criar agrupamento de móveis, tá? Traz os móveis para perto. Evita colar tudo na parede e deixar o tal do efeito rosquinha, que é quando você tem um buraco no meio. Então, assim, prefira criar, assim, grupos agradáveis. É isso que deixa o ambiente aconchegante. É quando você coloca os assentos próximos, a mesa próximo, você faz uma pilha de livro, né? São as camadas de decoração que a gente vai falar na semana que vem. Pensa sempre em como as pessoas vão se movimentar pelo espaço. Então, nunca móvel de costas para a porta e com uma única rota
de acesso possível, tá? Organiza isso de modo que as pessoas tenham várias opções de entrada e saída do seu espaço. Procura equilibrar esses volumes, né, dos móveis, que você pode ter um equilíbrio simétrico, como aqui nesse caso, onde um lado é exatamente igual ao outro, ou um equilíbrio mais relaxado, mais assimétrico, como está aqui, para você ter uma decoração mais jovem. E criar um ponto focal, tá? Que é para onde as atenções da sua decoração vão ser chamadas. Então, meninas, eu vou deixar o link para vocês desse post aqui que eu publiquei semana passada, também lá nos comentários. Se vocês tiverem qualquer dúvida, só deixar um comentário. Semana que vem eu continuo falando sobre os passos. Semana que vem é o passo 5, que é o maior segredo dos decoradores para criar uma decoração aconchegante. O post já está lá no meu estilodecor.com.br. Se você quiser ler, pode ir lá ler para descobrir qual é esse maior segredo. Mas eu vou contar mais como conseguir usar esse segredo dos decoradores para você deixar a sua decoração super aconchegante. Então, semana que vem, 8h30 da noite, eu te encontro aqui. E, por favor, compartilha esse vídeo agora, que vocês estão assistindo aí, vocês estão me vendo agora, compartilha ele, porque quanto mais gente vem para o nosso encontro de quinta-feira, mais divertido fica, porque aí vocês vão postando pergunta, eu vou respondendo, é bem mais interativo, é bem mais animado. Então, ó, beijo enorme, muito obrigada por me acompanhar e não deixa de compartilhar para mim. Beijo, fui!